apresentar aqui a Sistema Ambiental e a Matéria Brasil. São duas empresas que trabalham com esse propósito de diminuição de impacto ambiental e com uma certa utopia, assim, mas de mudar o modelo, o padrão de produção e consumo. Então, para a gente chegar a falar no consumo, vamos falar sobre quem consome. Então, eu trouxe alguns dados para a gente entender quem é o nosso consumidor, se ele é consciente, se ele é responsável ou se ele é carente de informação. E qual que é a vontade dele. Então, eu trouxe uns dados assim, ó. Isso aqui é uma pesquisa do Acatu, que é um instituto que promove o consumo consciente. Eles fizeram uma pesquisa com jovens do mundo todo, e aí eles viram que os jovens do Brasil gostam muito de dançar, gostam muito de comprar. Eles viram que os jovens gostam muito de assistir TV, gostam muito de usar computador. Aqui eles estão equiparados, os brasileiros. E desses que gostam muito de usar computador, eles gostam muito de se relacionar de alguma forma com as empresas que mostram responsabilidade social na internet. Eles dizem que eles querem mais informação no produto e menos na propaganda. Eles querem ser livres para escolher. Então, eles falam assim, ó, eu quero ser livre para escolher pelo meu modo de olhar, pelo que o produto vai me dizer, e não que a propaganda vai me convencer. E ele fala assim, ó, sua decisão de compra, ela está baseada em preço, em qualidade, em moda, em meio ambiente? Aí ele diz, sim, está baseada nisso. E aqui está bem equiparado, ó, no sim. Quando ele fala sempre estar baseada nisso, aí ele cai no preço e na qualidade. Aqui já é uma pesquisa com o consumidor em geral, não só nos jovens. E aí a gente nota que quando eles conversam sobre economia, eles falam bastante sobre curto prazo. Então, assim, ó, eles costumam fechar a torneira para escovar os dentes, eles deixam as lâmpadas acesas, evita deixar a lâmpada acesa, espera alimento esfriar antes de guardar na geladeira. Ou seja, eles tomam atitudes conscientes que vão focar na redução de consumo deles, imediata. Quando pensa em planejamento, em reciclagem, em compra sustentável, etc., que aí tem que pensar, tem que descobrir, tem que questionar, e etc., eles já são um pouquinho mais preguiçosos. Nós, somos mais preguiçosos. Aí, aqui é só um dado de 2006 para 2010, como cresceu as pessoas que são indiferentes ao consumo consciente. Aqui, na pesquisa, está muito o pessoal da classe C, porque começaram a comprar, então entraram no mundo do consumo. Então, eles estão aqui nessa classe dos indiferentes. Os iniciantes já começaram a diminuir, os engajados diminuíram um pouquinho e os conscientes mantiveram. Ou seja, o pessoal da classe C entrou, deu uma embaralhada naqueles que estão num nível um pouco mais elevado de pensamento de consumo consciente, né? E aí tem uma outra pesquisa aqui que fala assim, que as respostas vieram que eles querem comprar produtos mais sustentáveis, mais verdes ou de baixo impacto, etc. O que deixa eles preocupados é o greenwashing. Eles começaram a descredibilizar o que a gente está expondo para eles para comprar. Isso é o que está dizendo nessa pesquisa. Então, aqui diz assim, qual é o seu grau de interesse sobre esses temas todos? Aí, ecologia e meio ambiente, ó, já começa a interessar muito, mais de 56. Você já ouviu falar de sustentabilidade? Aí já começa a piorar. Nunca ouvi falar, 56%. Ouvi falar, mas não sabe definir, 9%. Definição errada, 19%. Não está muito legal. Você sabe o significado ou não sabe o significado? Olha aqui. Universitário, sabe. Classe A e B, sabe mais. Então, o pessoal da classe C está precisando de uma ajudinha. O que é isso? Aqui está dizendo de se o pessoal da entrevista acredita ou não no que está escrito ali na embalagem, no que está falando na propaganda. Então, você acredita que as empresas realmente fazem aquilo que elas falam? Não acredito. 44%, e aí depende de qual empresa. Começa a marca a influenciar na história. Então, empresas que buscam apenas o marketing verde tornam atitudes inconscientes, provocando desgaste do nosso tema aqui.
Aqui é só um dado do CONAR, que começou a peitar propagandas enganosas, né? Quando começou a história da Petrobras, há um tempo atrás, começaram a dizer que agora você vai ter que começar a provar o que você está colocando na tua embalagem, o que você está falando na sua propaganda. Eu não sei até que ponto isso está em voga. Até ia ser legal ouvir de vocês, que estão mais nesse mundo do que eu. Aqui mais um pouquinho de pesquisa. Se indicar no rótulo a qualidade de emissão de gases causados, gases de efeito estufa desse produto, ou se mostrar no rótulo que as suas atividades não causam impactos sociais e ambientais, o pessoal compra. Já começou a aumentar. Aumentaria muito o poder de compra. Aqui também, ó, se o produto possui um selo de certificação, 22% já disse que compra um produto mais sustentável. Se existir informação sobre os impactos do produto, se está falando no rótulo, está contando história, etc., 24% já disseram que compram. Aqui está dizendo que de 4 a cada 10 brasileiros estão dispostos a pagar mais caro por produtos sustentáveis. Aproximadamente uns 20%, 30% eles dizem que pagariam. Então, a percepção que eu vi dessas pesquisas de consumo é que é preciso mais informação, mais história, mais sensibilização. A gente precisa se sensibilizar. Sensibilizar aquela pessoa de ver que aquilo tem valor agregado, né? O consumo brasileiro é carente de informação, o consumidor brasileiro. Se ele se sente seguro com a informação e o preço está competitivo, que isso também é interessante, ele escolhe o produto mais responsável. Então, o uso de poder de compra... E o preço, né? Ele está competitivo? Aqui, eu peguei uma pesquisa de um pessoal da Poli, que está fazendo um estudo de rotulagem ambiental, junto com o pessoal do IPEA, que é aquele Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada. Então, eles disseram que está difícil essa questão do preço com relação à rotulagem. Então, eles dizem que tem dificuldade de estabelecer critérios e objetivos cientificamente idôneos. O preço acaba ficando mais alto dos produtos. Os consumidores não conseguem distinguir a autorrotulagem e os rótulos certificados. Os selos verdes criam barreiras comerciais no comércio internacional e os selos levam consumidores a procurar símbolos e não a informação. Então, mais uma vez, a questão do poder de comunicação correta com o público. Selo pelo selo não está dando mais certo. Então, o que faz um produto ser sustentável? A leveza, uma estética com funcionalidade, você pensar na beleza, mas com funcionalidade. Pensar no desempenho ambiental daquele produto. A origem controlada, saber de onde vêm os componentes daquele produto. Que aquele produto seja durável, que os materiais sejam mais leves, que tenha mais tecnologia que dê novas funções, que tenha flexibilidade, que tenha esse manifesto que você falou. É aí que vai vir o manifesto desse produto. Então, você pensar na matéria, na energia, na emissão de CO2 e nas pessoas relacionadas na fabricação, na construção, na idealização, no uso, na distribuição e todo o ciclo de vida desse produto. Aí sim você pode dizer que aquele produto está sendo pensado de uma maneira sustentável. Então, você tem que fazer uma análise crítica para você entender o que é que você está comprando. Qual que é a composição dele? Tem material reciclado? O que tem dentro daquele produto? Ele é seguro? Ele é durável? A embalagem é retornável? Ela é reciclável? A matriz energética dessa produção qual que é? É de energia elétrica? É de gás? De onde vem essa energia? A empresa visa economia de uso de água e energia na fabricação? Quem é essa empresa? Como que ela trata os funcionários? O que ela tem de preocupação interna dela? Que diretrizes ela tem? Como que ela lida com o público? Qual que é a idoneidade daquela empresa? Tudo isso tem a ver com um produto mais sustentável. Aí aqui já falando um pouquinho no processo de ciclo de vida, que é um tipo de análise, a sociedade ela deve tomar consciência dos processos de produção que envolve tudo aquilo que a gente consome. Então a gente tem ainda, né, eu ia falar a gente tinha, mas a gente tem ainda esse esquema linear da economia, que você consome recurso, passa por toda a produção, distribui e gasta e gera muito resíduo. A gente não quer mais isso. Agora a gente quer esse ciclo um pouquinho mais fechado. Né? A gente quer saber de onde vem, porque se você sabe de onde vem, você já sabe o que você vai fazer com aquilo, para onde aquilo pode ir depois que usou. Você quer saber quem vai produzir, você quer saber quem vai embalar, você quer saber quem vai comunicar,
você quer saber quem vai distribuir, quer saber quem vai usar, e você quer avisar quem vai usar, o que ele faz depois daquilo. Aí é uma outra ilustração disso. Aí eu trouxe algumas coisas que estão falando sobre isso, que estão acontecendo sobre isso. Isso aqui é uma rede, é um departamento de uma rede de supermercados da Califórnia, que tem um sistema de rastreamento, que chama Good Guide, que você vai com o seu aplicativo, no seu celular, no próprio mercado, e você passa no código de barras e você já tem toda a informação do que é. Aí, nesse caso, eles dividem por saúde, meio ambiente e sociedade, o jeito deles explicarem o que tem dentro daquele produto. Então, não é que você vai falar, esse chocolate é melhor do que o outro. Não é isso. Você só está falando o que tem nesse chocolate e o que tem nesse chocolate. Então, você está ensinando o teu consumidor a escolher por livre e espontânea vontade. Você não está dizendo a Nestlé é melhor do que a outra. Você está dizendo só o que essa faz e o que essa faz. Só que, para isso, você tem que ajudar o seu consumidor a entender essa história também. Não pode largar esse boi na mão dele. Aqui é um outro exemplo de uma maneira de você comunicar. Isso aqui é a HP dizendo qual que é o ciclo do cartucho dela e o que você faz com ele depois. Quanto que gasta de energia, quanto que isso é emitido de CO2 na embalagem, por aí vai. Aí aqui é só uma curiosidade. Na França tem uma lei que chama Grenelle, que começou a obrigar os produtores a colocarem uma rotulagem nos produtos. Isso aqui ainda está em andamento lá, mas o objetivo deles é esse que a gente está falando aqui. Preservar a biodiversidade, instaurar um meio ambiente que respeite a saúde, construir uma democracia ecológica, ou seja, quando você começa a pensar num padrãozinho de explicar para o outro o que tem dentro daquele produto, você começa a ser mais democrático. Então, para com aquela história do eco, do green, do sustentável, que todo mundo se conforta quando vai comprar. Já começa a obrigar a ser um pouquinho mais profundo. Então, todo mundo tem que ser profundo. Então, já não é oneroso para um só. Aqui é um projeto de lei do Brasil que propõe que as embalagens dos produtos em São Paulo contenham indicação, mas isso ainda não está em voga. Só que é só para passar para vocês conhecerem que existe esse lugar, esse Global Eco Labeling, é uma rede internacional, onde tem todos os selos de produto, são vários, tem desde selos Fair Trade, de comércio justo, tem selo de agricultura orgânica e tem selos de produtos, de embalagens, etc. Para a gente, eu trouxe esses aqui só para explicitar, que eu acho que eles são interessantes para quem mexe com embalagem, quem mexe com produto. Esses aqui são privados, selo Sustentax, selo Falcon Bauer. O RG Mate é da Vanzolini, também é privado. O Cradle to Cradle é bem interessante, ele é internacional, mas ele é bem imparcial. E da ABNT também, que tem um selo, uma rotulagem ecológica. Não vou explicar sobre cada um deles, porque é muita coisa para falar, mas todos eles usam esse tipo de títulos e de indicadores para a gente conversar quando vai lá se unir, por exemplo, na ABNT, e conversar sobre como que é o posicionamento da cadeia de embalagem para fazer a rotulagem ambiental, por exemplo. É assim que se começa a fazer uma normativa de uma rotulagem. E o que eu trouxe, o que eu gostaria de mostrar para vocês é assim, o que eu acho que as empresas devem fazer é internamente fazer um estudo do que cada selo representa, o que cada selo analisa. Porque uma coisa é você olhar um selo e falar, que legal, o selo Falcon Bauer. Falta. É você olhar e falar, que legal, tem um selo Falcon Bauer. Que legal, tem um selo ISO 14000. Mas você não sabe o que aquilo significa. Então, na verdade, você está um pouco enganando a pessoa, ou você não está a fim de ajudar a pessoa a entender o que é aquele esforço todo que você fez para tirar aquele selo, se for pensar também. Então, você não está ajudando a vender o teu produto, não está ajudando a sensibilizar o seu consumidor, não está ajudando a catequizar, a educar, a informar o seu consumidor. Então, eu sugiro que as empresas façam isso, um estudo do que existe no mercado, o que cada selo, porque às vezes um selo, ele pega mais a parte energética. Então, para você é mais interessante. Você quer falar sobre isso, seu produto usa mais energia na fabricação, então é mais legal usar aquele selo. Às vezes, aquele outro selo pega mais nos indicadores da parte de água, então para você pode ser mais interessante. Ou tem um selo que enfatiza muito a parte social.
humana, de quem você se relaciona, comunidade, etc. Então, você vai escolher aquilo. É muito mais legal fazer assim, é muito mais inovador fazer assim, e você convencer as pessoas do que você vai colocar ali, e que é diferente, ninguém conhece ainda, do que você ir no mesmo e ficar igual a todos e não ajudar ninguém, e não ensinar ninguém, e não fazer ninguém comprar o que você está lutando para colocar ali, né? Então, isso é só exemplos de maneiras que você pode fazer, de colocar do ladinho, quais são os indicadores, faz exercícios, os verdinhos são os mais propícios para a empresa, os amarelos é para prestar atenção, sei lá. Você pode analisar só pelo fluxo de energia, você pode fazer uma avaliação do seu produto só focado para a energia, só focado para o produto que tem ali, para a matéria que tem ali. Você pode fazer uma análise de ciclo de vida super profunda também. Essas são maneiras que você pode ter de analisar o seu produto e depois comunicar. Aí, coloquei isso aqui, que é de um professor que já me deu aula até, que ele fala o seguinte, que eu acredito muito. A ferramenta de análise, qualquer que seja, na minha visão, ela é uma ferramenta de gestão. Não tem a melhor ou a pior. É uma ferramenta que você vai escolher, que vai te ajudar a pensar no que você tem que pensar no teu produto para melhorar. Você vai criar indicador, você vai colocar no papel onde você quer melhorar, onde você está, e quais são os meios que você pode fazer para chegar lá. Então, a certificação, ou o selo, na verdade, ela é uma consequência. O ideal é passar pelo processo, né? Que é você entender, fazer aquele seu checklist e entender para onde você pode ir. Eu vou passar rápido, e aqui é só para contar para vocês, não sei se vocês sabem, mas a Associação Brasileira de Embalagens, ela tem diretrizes para embalagens sustentáveis. Existe esse estudo da associação, que é bem ligada para o universo de vocês. Isso é fácil de acessar, se alguém quiser eu tenho pronto. Esse é um livro muito legal que eu recomendo para todos vocês, chama Cradle to Cradle, que ensina você a pensar no raciocínio de como colocar um produto no mercado, pensando no ciclo de vida dele. E para finalizar essa parte, agora eu vou explicar a Matéria Brasil para fechar, eu recomendo que quem faça uma análise do seu produto e quem se esforce pra caramba e investe na tua empresa para você fazer uma análise ou uma certificação ou um selo, você já está investindo. Se esforça mais um pouquinho para comunicar isso de uma maneira legal, que é a tal da rotulagem ambiental, que você pode tanto seguir uma ABNT, uma normativa, como você pode fazer da sua maneira. Você pode chamar a pessoa do marketing da sua empresa, quem trabalha para você com comunicação, e fazer de uma maneira legal. Não precisa necessariamente seguir uma rotulagem e pagar caro por isso. Na verdade, eu queria quebrar o tabu do que as pesquisas mostram de que a gente paga mais caro para fazer um produto mais sustentável, que eu acho que não é por aí. Agora, como que as empresas estão lidando com isso? Eu vou contar, vou pular esses slides, que são cases da Matéria Brasil. Isso aqui é uma empresa que solicitou um trabalho para fazer um estudo de todos os componentes de uma mala de laptop. Então, antes de colocar isso no mercado, e ainda nem está no mercado, ela quis saber qual é o melhor tecido para eu colocar nessa mala. Qual que é o melhor ilhós para eu colocar nessa mala? Velcro, fita e etc. Para quê? Para depois fazer uma rotulagem bem legal e poder usar isso a favor. E agora está no estudo o que fazer com esse produto no mercado. Aqui é um encontro de arquitetos que fez uma mostra de arquitetura. E para chegar numa mostra de arquitetura sustentável, foi feito um estudo de todos os itens, estrutura, cobertura, piso e tal, todos os itens que os arquitetos iriam usar, para eles entenderem como que eles poderiam fazer aquela mostra de arquitetura sustentável. Outro projeto, aí a Embraer pedindo para fazer um estudo também do futuro da aviação, quais são os materiais que poderiam estar na aviação, etc. Aí é uma amostra também querendo fazer ficha técnica de todos os produtos que estavam lá. Então, essa ficha técnica, com esses indicadorzinhos aqui, mostra para quem visitou aquele espaço o porquê que aqueles materiais estão ali. Enfim, aí, rotulagem da Natura, contando já um pouquinho sobre redução do plástico na embalagem, usando bastante aquela análise nutricional que existe nos rótulos, agora para a origem dos componentes do produto,
contando sobre a logística reversa, enfim. A TAEC já fazendo isso, contando para a gente como fazer a questão da reciclagem. Ecobril contando também bastante sobre o que essa embalagem representa. O Walmart, que acredito que o Felipe vai falar, fazendo caderninhos, explicando para os seus fornecedores como que eles podem chegar lá, como que eles podem chegar junto, com vários resultados. Eu não sei se ele vai falar sobre isso, mas acho muito legal. Por quê? Porque criou-se indicadores, então tem resultado para mostrar depois. E aí, também não vou falar aqui, porque deve ser do Felipe isso, mas puxei essas flechinhas só para dizer o quanto uma atitude dessa reflete depois na cadeia inteira. Porque aí, quem faz a aveia vai correr atrás para repensar a origem da matéria, reaproveitar os resíduos, aperfeiçoar o processo energético. Ou seja, você está fazendo uma coisa legal e aí a sua cadeia inteira começa a fazer uma coisa muito legal. L'Oréal fez a mesma coisa, Guaraná, Danoninho. Aí eu achei muito interessante falar também que é um aspecto social, que é uma parceria com agricultores rurais, ou seja, auxiliar também os produtos lindos brasileiros que a gente tem, artesanato e etc., que tem coisas incríveis, que eu não consigo entender por que fica numa prateleira quietinha ali no mercado, sem o tag, sem contar a história, sem contar filmes de todo aquele povo que está por detrás do artesanato. Enfim, a Papyrus, que agora vai começar a fazer uma análise de ciclo de vida do papel dela. E aí, exemplos simples de embalagem que vira cabide da camiseta, coisas muito simples de se fazer. O rastreamento do pão de açúcar, qual a sua origem, etc. Leroy Merlin e C&C Construção querendo fazer isso também para materiais de construção. E aí, por fim, queria contar para vocês a historinha da Matéria Brasil, que é um centro, que é uma rede de profissionais que se juntaram para pesquisar e referenciar materiais e produtos no mercado. Então, a gente sentiu uma certa falta de informação e a gente começou a ir atrás disso para colocar para público geral, criativo em geral, designers, arquitetos, etc., que queiram entender um pouquinho mais do que eles vão colocar naqueles produtos. Então, tem um site, é uma rede, existe um espaço físico onde pode ir lá olhar esses materiais, pedir, pegar a amostra e etc. Existem exposições. Aqui é uma inspiração, é onde a gente quer chegar. Isso é a mesma coisa da Matéria Brasil em Roterdã, na Holanda. Exposições que a gente faz. Essa é a carinha do que está escrito no site. Esses são indicadores que contam o porquê que esse material o que ele tem de benefício, pensando nesse todo da sustentabilidade. E aqui são abas que contam sobre a aplicabilidade desse material. Enfim, aqui são os serviços que são prestados, mas é isso que a gente falou, análise de ciclo de vida, rotulagem, etc. Design também de produto, exposição. E é isso, aí ficam umas perguntinhas. A minha unidade tem conhecimento sobre sustentabilidade? O que ela representa nas melhorias das nossas atividades? Aí mais um passo. A sustentabilidade está refletida nos produtos da minha unidade? Aí mais um passo. Esses produtos foram certificados por estarem mais sustentáveis? Eles são reconhecidos por isso? Aí mais um passo. Se eles possuem uma certificação ou selo, a gente está fazendo bom uso dessa informação? A gente está se beneficiando disso? Então, são perguntinhas para a gente pensar que grau a gente está nessa história toda. E, mais um pouquinho, a gente tem profissional suficiente para ajudar a gente para isso? A gente tem que treinar alguém? A gente tem que contratar alguém? Sabemos onde recorrer para ter essas informações que a gente precisa? E é isso, eu finalizo com positivismo. Eu acho que a gente está num caminho legal. Eu acho que tem bastante coisa boa. Tem o Brasil Bola da Vez. Tem também Política Nacional de Resíduos Sólidos vindo daquela maneira das nossas leis que são meio esquisitas de pegar, mas vem para dar uma chacoalhada na gente. Os consumidores eles estão chegando num grau de exigência, né? Classe C vai empurrando e a gente vai melhorando. Inovação e sustentabilidade elas acabam sendo aliadas para a competitividade, né? As mudanças climáticas estão forçando governo, empresa a criar política, a criar regras, etc. E, para finalizar, a informação ajuda o processo a acelerar. A gente precisa fazer as pessoas entenderem o que é isso e vocês estão com a bucha na mão para colocar essas coisas no mercado de uma maneira legal.
E é isso. Eu termino com essa frase aqui, que é: o que é duradouro não é o que resiste no tempo, mas o que sabiamente muda com ele. Obrigada.